Naquele trecho esquecido do interior, onde a estrada de terra parecia não levar a lugar nenhum, vivia Joaquim, um sitiante tão pobre que sua riqueza cabia inteira dentro de um pequeno pasto, cercado por madeira torta. A casa era simples, feita de esforço acumulado ao longo de anos difíceis, e o chão ao redor era mais poeira do que terra fértil. Ainda assim, Joaquim nunca se sentiu sozinho. Desde que perdera a esposa e vira os amigos partirem em busca de uma vida melhor, restara-lhe apenas um companheiro fiel, um cavalo manso de olhar atento chamado Estrela. Estrela não era bonito aos olhos de quem entende de raça ou pedigree. Não tinha porte de campeão nem brilho de animal caro, mas era forte, dócil e trabalhador. Desde cedo, aprendeu a entender o silêncio de Joaquim, a reconhecer o peso dos dias bons e ruins. Quando a colheita fracassava, Estrela puxava a carroça com a mesma paciência. Quando o sitiante voltava cansado da cidade, era o cavalo que o conduzia de volta para casa, passo firme, como se soubesse que aquele homem dependia dele mais do que jamais admitiria. A ligação entre os dois não nasceu de um momento especial, mas da convivência diária. Joaquim falava pouco, mas sempre conversava com Estrela como quem se dirige a alguém que entende tudo. Contava preocupações, lembranças e até pedidos silenciosos. O cavalo escutava imóvel, apenas balançando a cabeça de leve, como se guardasse cada palavra. À noite, enquanto o vento soprava entre os morros, Estrela permanecia perto da casa, atento, protegendo aquele pequeno mundo que era tudo o que Joaquim tinha. Naquela manhã em que tudo começaria a mudar, o dia amanheceu estranho. O céu estava limpo demais e o silêncio da estrada incomodava. Joaquim percebeu Estrela inquieto, as orelhas voltadas para longe, como se algo estivesse prestes a cruzar aquele pedaço esquecido de chão. Mesmo assim, seguiu a rotina. Limpou o pasto, ajeitou a cerca e sentou-se à sombra para descansar. Foi então que o som de um motor rompeu a tranquilidade. Um carro grande, caro demais para aquela estrada, surgiu levantando poeira. Joaquim se levantou devagar, desconfiado. Não era comum ver gente de fora por ali. O veículo andou alguns metros, parou, deu ré e estacionou em frente ao sítio. Antes que Joaquim pudesse se aproximar, um grito veio de dentro do carro. Não era um choro comum. Era um som descontrolado, carregado de raiva e desespero. Um homem bem vestido saiu do carro, visivelmente nervoso, tentando acalmar um menino que se debatia no banco de trás. O garoto gritava, chutava, se contorcia, como se lutasse contra algo invisível. Joaquim nunca tinha visto uma criança daquele jeito. Aproximou-se com cuidado e perguntou se estavam perdidos. O homem assentiu, constrangido, explicando rapidamente que errara o caminho. Nesse instante, o menino saiu do carro em meio à crise. Gritava alto, os braços agitados, o rosto vermelho. Joaquim instintivamente recuou um passo, sem saber o que fazer. Foi então que Estrela se moveu. O cavalo saiu do pasto com passos lentos, sem pressa, e parou a poucos metros do menino. Não relinchou, não se assustou. Apenas ficou ali, presente. O menino parou de gritar por um segundo. Olhou fixamente para o cavalo. O corpo ainda tremia, mas o som cessou. Estrela abaixou levemente a cabeça, aproximando-se devagar. O garoto estendeu a mão, hesitante, e tocou o focinho quente do cavalo. Naquele instante, algo impossível de explicar aconteceu. O menino respirou fundo, o corpo relaxou, o silêncio caiu pesado e absoluto. O pai congelou, sem ousar se mover. Joaquim sentiu o coração acelerar. Nunca tinha visto Estrela agir daquele jeito com alguém de fora. O cavalo permanecia imóvel, paciente, enquanto o menino encostava a testa em seu focinho, como se tivesse encontrado algo que procurava havia muito tempo. E ali, naquele sítio esquecido, Joaquim ainda não sabia, mas sua vida simples acabava de se cruzar com um destino muito maior do que qualquer riqueza poderia comprar.
O pai demorou alguns segundos para reagir. Era como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento frágil que jamais tinha presenciado. O menino continuava com a mão pousada no focinho de Estrela, os dedos pequenos deslizando pelo pelo áspero, sentindo o calor que vinha da respiração calma do cavalo. Não havia gritos, não havia choro, apenas um silêncio pesado, quase sagrado, que contrastava com tudo o que tinha acontecido minutos antes. Isso nunca acontece, murmurou o homem, com a voz embargada. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos no filho, como se tivesse medo de que aquela calma fosse apenas um intervalo breve antes de outra crise. Ele nunca fica assim. Joaquim observava sem saber o que dizer. Não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que não devia interferir. Estrela permanecia imóvel, a cabeça baixa na altura do menino, como se tivesse escolhido exatamente aquela posição. O cavalo soltou um sopro lento pelas narinas e o garoto sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. O pai levou a mão ao rosto, tentando disfarçar as lágrimas que surgiam sem aviso. Aos poucos, o homem explicou. Disse que o menino tinha crises desde muito cedo, que gritava, quebrava coisas, se machucava. Falou de médicos, especialistas, terapias caras e remédios que ajudavam por um tempo e depois perdiam o efeito. Contou que viviam sempre em alerta, com medo do próximo surto. Falava rápido, como quem precisava colocar tudo para fora depois de muito tempo engolindo dor. Joaquim escutava em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Olhava para o menino, agora sentado no chão, encostado na perna de Estrela, desenhando linhas tortas na poeira com um graveto. O contraste era absurdo. A criança que minutos antes parecia fora de controle, agora respirava devagar, concentrada, tranquila. O sol começou a descer e Joaquim percebeu que o tempo tinha passado sem que ninguém notasse. Ofereceu água, um lugar para sentar. O pai aceitou, ainda incrédulo. Ficaram ali mais um pouco, sem pressa. O menino levantava de vez em quando para tocar o cavalo, abraçava seu pescoço, encostava o rosto no peito largo do animal. Estrela aceitava tudo com paciência infinita. Antes de ir embora, o homem agradeceu de forma quase desesperada. Perguntou o nome do cavalo. Joaquim respondeu simples: Estrela. Disse também que o cavalo era tudo o que tinha. O homem assentiu, olhando para o animal com um respeito novo, diferente. Prometeu voltar outro dia, se Joaquim permitisse. Joaquim hesitou por um segundo, mas acabou concordando. Algo lhe dizia que aquela história não terminaria ali. Nos dias seguintes, o carro voltou, sempre com o menino, sempre com o mesmo efeito. Assim que Estrela aparecia, as crises diminuíam ou desapareciam por completo. O pai observava cada detalhe, cada gesto, como se tentasse entender o impossível. Joaquim, por sua vez, começava a perceber que o cavalo não fazia nada de extraordinário. Apenas estava ali, presente, sem exigir nada. O menino passou a falar mais. Pouco, mas falava. Chamava Estrela pelo nome, ria baixo, sentava-se ao lado do cavalo por longos períodos. Joaquim sentia um misto de alegria e preocupação. Alegria por ver aquela transformação. Preocupação porque sabia que tudo aquilo podia trazer consequências. Gente rica raramente aceita aquilo que não consegue controlar. Certa tarde, enquanto o menino dormia encostado no flanco de Estrela, o pai se aproximou de Joaquim com um olhar sério. Disse que precisava conversar. Havia algo que não podia mais ignorar. Joaquim sentiu um aperto no peito antes mesmo de ouvir as palavras seguintes. Algo lhe dizia que aquela conversa colocaria tudo em risco. E, de fato, colocaria. Naquela conversa, o pai não foi direto. Andou em círculos, falou do filho, do medo constante, das noites sem dormir, da sensação de estar sempre à beira de um colapso. Joaquim escutava em silêncio, encostado na cerca, enquanto Estrela pastava a poucos metros. Atento como sempre, o menino dormia profundamente,
encostado no tronco de uma árvore, algo que, segundo o pai, raramente acontecia fora dali. Quando finalmente disse o que queria, a voz saiu baixa, quase cuidadosa demais. Falou que nunca tinha visto o filho daquele jeito, que algo naquele cavalo fazia sentido para ele, que talvez ali estivesse a chave para uma vida diferente. Joaquim assentiu devagar, mas sentiu o aperto no peito crescer. Conhecia aquele tom. Era o tom de quem já tinha decidido algo por dentro. O pai então falou de dinheiro, não como ostentação, mas como solução. Disse que poderia ajudar Joaquim a sair daquela vida difícil, que compraria o cavalo por um valor justo. Joaquim sentiu o mundo ficar pequeno por um instante. Olhou para a estrela, depois para o menino e respirou fundo. A resposta veio simples, quase automática. Ele não está à venda. O homem insistiu. Falou de oportunidades, de conforto, de futuro. Joaquim ouviu tudo, sem interromper. Pensou nas contas atrasadas, na casa simples, na terra cansada. Pensou também nas madrugadas frias ao lado de Estrela, nas conversas silenciosas, no companheirismo que nunca falhou. Quando falou novamente, a voz saiu firme. Se eu vender ele, fico mais rico, mas fico sozinho. O pai ficou em silêncio. Não esperava aquela resposta tão clara. Nos dias seguintes, voltou outras vezes, sempre educado, sempre insistente. As ofertas aumentaram. Os valores ficavam cada vez mais difíceis de ignorar. Joaquim sentia o peso da tentação, mas toda vez que pensava em aceitar, bastava olhar para a estrela para lembrar quem ele era. O cavalo permanecia sempre ao seu lado, especialmente quando o homem se aproximava com aquele olhar calculista. O menino continuava melhorando. Falava mais, ria mais, se acalmava com facilidade quando estava perto do cavalo. O pai via aquilo e se dividia entre a gratidão e o desespero. Acreditava que, se levasse Estrela embora, garantiria a cura definitiva do filho. Joaquim percebia isso e sofria. Não queria ser o obstáculo da felicidade de ninguém, mas também não podia entregar aquilo que sustentava sua própria vida. Certa tarde, a tensão ficou evidente. O pai fez a maior oferta até então, um valor que resolveria todos os problemas de Joaquim de uma vez só. Por alguns segundos, o sitiante sentiu o chão desaparecer. Imaginou uma casa melhor, comida farta, descanso. Mas então o menino se aproximou de Estrela e o abraçou com força, o rosto encostado no pescoço do cavalo. Estrela permaneceu imóvel, respirando fundo, como sempre fazia quando o menino precisava. Joaquim sentiu algo se partir e se reconstruir dentro dele ao mesmo tempo. Olhou para o pai e disse sem raiva, sem julgamento: "O senhor está tentando comprar a paz do seu filho, mas a paz dele não me pertence." O pai baixou a cabeça. Pela primeira vez, parecia entender que estava repetindo o erro que o mundo sempre comete: tentar resolver tudo com dinheiro. Naquele dia, foi embora sem insistir. Joaquim ficou observando a estrada vazia, o coração pesado, sem saber se tinha feito a coisa certa. À noite, sentou-se na porta de casa, ao lado de Estrela. Passou a mão em seu pescoço e falou baixo, como sempre fazia quando precisava se fortalecer. O cavalo permaneceu ali, firme, presente. Joaquim sabia que aquela história ainda não tinha terminado. Algo mudaria, para melhor ou para pior, e o próximo passo não dependeria apenas dele. Os dias que se seguiram foram estranhamente vazios. O carro não apareceu na estrada. O menino não veio. Joaquim tentou se convencer de que aquilo era o melhor para todos, mas o silêncio pesava mais do que a pobreza. Estrela parecia sentir a ausência. Em certos horários, caminhava até a cerca e ficava olhando a estrada, imóvel, como se esperasse. Depois voltava devagar para o pasto, sem pressa, sem alarde. Joaquim passou a se questionar nas noites longas. Pensava se tinha sido duro demais, se não tinha negado a um pai desesperado uma chance de ajudar o próprio filho. Pensava também no dinheiro que recusara, no quanto teria facilitado sua vida.
Mas toda vez que essas dúvidas cresciam, bastava lembrar do olhar do menino ao tocar Estrela pela primeira vez. Aquilo não tinha preço. Nunca teve. Quase 2 semanas depois, o som do motor voltou a ecoar pela estrada de terra. Joaquim sentiu o coração apertar. O carro parou em frente ao sítio, mas dessa vez o homem desceu com outra postura. Não havia pressa, não havia ansiedade. O menino vinha ao lado dele, calmo, segurando a mão do pai. Ao ver Estrela, soltou a mão e correu até a cerca, sorrindo. O pai respirou fundo antes de falar. Disse que tinha passado dias pensando, que tinha entendido algo que nunca tinha aprendido em toda a vida. Algumas coisas não se resolvem levando embora, mas se aproximando. Contou que, quando o filho ficou longe do sítio, as crises tinham voltado. Não tão fortes quanto antes, mas suficientes para mostrar o quanto aquele lugar fazia diferença. Então veio a mudança inesperada. O homem disse que não queria mais comprar o cavalo. Não queria separar Joaquim de Estrela. Queria mudar a própria vida. Explicou que estava procurando um terreno ali perto, algo simples, sem luxo, para se mudar com o filho. Queria que o menino pudesse conviver com o cavalo todos os dias, sem arrancar nada de ninguém. Joaquim ficou em silêncio. Nunca tinha imaginado aquela possibilidade. O homem continuou, dizendo que não queria pagar pelo cavalo, mas ajudar o sítio a melhorar. Arrumar a cerca, o telhado, a estrada, tudo como gratidão, não como troca. Joaquim sentiu os olhos arderem. Aceitar ajuda nunca tinha sido fácil, mas dessa vez não era caridade, era respeito. O menino, alheio à conversa, abraçava Estrela com naturalidade, como se aquele gesto sempre tivesse feito parte de sua vida. O cavalo permanecia tranquilo, respirando fundo, aceitando o carinho com a mesma paciência que tinha demonstrado desde o primeiro dia. Joaquim entendeu ali que aquela ligação não precisava ser possuída para existir. Precisava apenas ser preservada. Naquele fim de tarde, os 3 ficaram ali por um tempo, em silêncio. O vento passava entre os morros, trazendo um alívio estranho, como se algo tivesse se encaixado. Joaquim sentiu que tinha feito a escolha certa ao dizer não. Se tivesse vendido Estrela, talvez estivesse melhor financeiramente, mas teria perdido a chance de viver algo que o dinheiro jamais compraria. Antes de ir embora, o pai apertou a mão de Joaquim com firmeza, não como um homem rico, mas como alguém que tinha aprendido algo essencial. Disse apenas, obrigado por não ter desistido do que é importante. Joaquim assentiu, sem palavras. Quando o carro partiu, Estrela voltou para perto de Joaquim, encostando o focinho em seu ombro. O sitiante sorriu de leve. Sabia que aquela história tinha entrado em um novo capítulo. Um capítulo onde ninguém precisaria perder para que alguém ganhasse. E a partir dali, as transformações seriam lentas, mas profundas. Para o menino, para o pai e até para Joaquim, que começava a entender que sua vida simples tinha um valor muito maior do que ele jamais imaginou. A mudança não aconteceu de um dia para o outro. O terreno próximo ao sítio levou meses para ser comprado, e a casa simples que o milionário decidiu construir não tinha nada do luxo que antes fazia parte da sua vida. Ainda assim, cada visita trazia algo novo. Um saco de ração melhor para Estrela, madeira para reforçar a cerca, telhas para trocar as que vazavam na casa de Joaquim. Tudo vinha sem alarde, sem cobrança, como quem ajuda porque quer, não porque precisa provar algo. Joaquim demorou a se acostumar com aquilo. Durante anos, tinha aprendido a não depender de ninguém. Aceitar ajuda parecia, no início, uma espécie de fraqueza, mas o pai do menino fazia questão de deixar claro que aquilo não era caridade, era gratidão. E com o tempo, Joaquim começou a perceber que receber também exige coragem. O menino passou a frequentar o sítio todos os dias. Acordava cedo, chegava antes mesmo do sol esquentar a terra. Corria até Estrela, abraçava seu pescoço e ficava ali, respirando fundo, como se aquele contato o organizasse por dentro. Joaquim observava de longe, atento.
Percebia que o garoto começava a aprender limites sem que ninguém precisasse impor. Sabia quando Estrela queria descanso, quando aceitava brincadeira, quando preferia silêncio. Era uma comunicação que não dependia de palavras. As crises se tornaram cada vez mais raras. Quando surgiam, eram mais curtas, menos intensas. O pai observava tudo com uma mistura de alívio e espanto. Pela primeira vez, não vivia em alerta constante. Via o filho dormir melhor, comer com mais calma, olhar o mundo sem aquela tensão permanente. Médicos notaram a mudança, mas nenhum exame explicava completamente o que acontecia. Joaquim sabia. Não era cura rápida, era constância. Com o passar dos meses, o menino começou a ajudar no sítio. Levava água, varria o chão, escovava a Estrela com cuidado exagerado. Cada tarefa parecia lhe dar mais segurança. Joaquim ensinava sem pressa, como quem sabe que aprender não é correr. O pai, observando tudo, começou a entender que o filho não precisava ser controlado o tempo todo. Precisava ser respeitado. Estrela também mudou. Tornou-se ainda mais atento, mais paciente. Caminhava ao lado do menino como se soubesse exatamente o ritmo que ele precisava. Nunca se assustava com movimentos bruscos, nunca se impunha. Era presença constante, firme, silenciosa. Joaquim, que conhecia aquele cavalo melhor do que ninguém, passou a vê-lo com novos olhos. Estrela não era apenas companheiro, era a ponte. Certa tarde, o pai sentou-se ao lado de Joaquim na porteira. Falou pouco, mas falou com verdade. Disse que tinha passado a vida tentando resolver tudo com dinheiro, que sempre acreditou que conforto comprava felicidade. Agora entendia que tinha passado anos tentando adaptar o filho ao mundo errado, quando deveria ter adaptado o mundo ao filho. Joaquim ouviu em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Nunca tinha estudado psicologia, nunca tinha lido livros caros. Mas sempre soube, no fundo, que cada ser tem seu tempo, seu jeito, seu ritmo. Estrela tinha ensinado isso a ele. Agora ensinava a um menino, e de alguma forma também a um homem rico que nunca tinha aprendido a parar. Ao fim daquele dia, enquanto o sol se escondia atrás dos morros, Joaquim observava o menino deitado no pasto, a cabeça apoiada no flanco de Estrela, os olhos fechados, tranquilo. O pai assistia à cena com lágrimas silenciosas. Joaquim sentiu algo se expandir dentro dele. Não orgulho, gratidão. Aquela história já tinha mudado tudo. Mas o maior impacto ainda estava por vir, porque o tempo, quando aliado ao cuidado, costuma revelar resultados que ninguém espera. E os anos fariam isso com delicadeza implacável. Os anos começaram a passar quase sem que percebessem. O menino crescia, o tempo seguia seu curso, e o sítio deixava de ser apenas um refúgio para se tornar parte essencial da vida de todos. A casa simples construída perto dali já estava pronta havia algum tempo, mas o menino continuava passando mais horas com Estrela do que dentro de qualquer quarto confortável. Era no pasto, sob o céu aberto, que ele parecia verdadeiramente inteiro. As crises, que antes dominavam a rotina da família, tornaram-se raras lembranças. Quando surgiam, eram suaves, quase tímidas, e duravam pouco. O menino aprendera a reconhecer seus próprios limites. Quando sentia o mundo apertar, caminhava até a Estrela, encostava a testa em seu pescoço e respirava fundo. Joaquim observava aquilo com respeito profundo. Sabia que não estava presenciando um milagre repentino, mas algo muito mais forte. Um processo construído dia após dia. O pai, agora morando perto, mudou mais do que o endereço. Mudou o jeito de olhar o tempo, o silêncio e até o próprio filho. Aprendeu a falar menos e observar mais. Aprendeu que nem toda resposta vem em forma de solução rápida. Às vezes, vem em forma de presença. Ele passou a sentar na cerca ao lado de Joaquim, conversando sobre coisas simples, como o clima, a terra, a vida. Dois homens de mundos diferentes, unidos por algo que nenhum dos dois planejou. Joaquim também mudou.
Não deixou de ser simples, nem perdeu o jeito reservado, mas ganhou algo novo, consciência do próprio valor. Pela primeira vez, entendeu que sua vida modesta não era sinônimo de fracasso. Pelo contrário, aquela simplicidade tinha criado um espaço onde um menino encontrou equilíbrio e um homem rico encontrou humildade. Estrela continuava sendo o centro silencioso de tudo isso. O cavalo envelhecia devagar. Os passos ficaram um pouco mais lentos, mas a serenidade permanecia intacta. Estrela parecia saber exatamente quando se aproximar do menino e quando apenas observá-lo de longe. Nunca exigia atenção. Apenas oferecia. Joaquim dizia que alguns animais não trabalham com o corpo, mas com a alma, e Estrela era assim. Com o tempo, médicos começaram a reduzir medicações. Professores notaram mudanças profundas. O menino passou a se comunicar melhor, a se concentrar mais, a lidar com frustrações que antes o derrubavam. Nada aconteceu de forma brusca. Não houve anúncio, nem comemoração exagerada. Apenas um progresso constante, quase discreto, como quem aprende a andar de novo sem perceber. Certa tarde, já adolescente, o menino ajudava Joaquim a consertar uma parte da cerca. Trabalhou concentrado, paciente, algo impensável anos antes. Em um momento de silêncio, ele olhou para Estrela e disse com naturalidade: "Ele me ensinou a ficar quieto por dentro." Joaquim sentiu um aperto no peito. Não respondeu. Não precisava. O pai ouviu aquela frase de longe e sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, entendeu que o filho não tinha sido consertado. Tinha sido compreendido. Isso fez toda a diferença. Ele se aproximou de Joaquim mais tarde e agradeceu novamente, mas dessa vez de forma diferente. Disse que, se tivesse comprado o cavalo, teria destruído tudo o que realmente importava. Joaquim apenas assentiu. Algumas verdades só se aprendem vivendo. Naquela noite, o céu estava limpo e estrelado. Joaquim sentou-se na porteira como fazia desde sempre. Estrela aproximou-se e ficou ali, em silêncio. O menino sentou-se do outro lado, tranquilo, observando o céu. O pai ficou um pouco afastado, respeitando o momento. 3 gerações, 3 histórias, ligadas por um cavalo que nunca precisou fazer nada além de ser quem era. Mas ainda faltava um último capítulo. Algo que mostraria, de forma definitiva, o quanto aquela escolha feita anos atrás tinha transformado destinos. E isso viria no tempo certo, como tudo que é verdadeiro. O momento decisivo não veio em forma de anúncio, nem de conquista espetacular. Veio silencioso, como quase tudo que realmente transforma uma vida. Foi numa manhã comum, dessas em que o vento sopra leve e o pasto ainda guarda o frescor da madrugada. Joaquim abriu a porteira mais cedo do que o habitual e caminhou até o campo aberto, levando Estrela sem cabresto, sem corda, apenas ao seu lado. O cavalo seguia tranquilo, conhecendo cada palmo daquele chão como quem conhece a própria história. O menino, agora mais alto, com o corpo mais firme e o olhar mais atento, acompanhava alguns passos atrás. O pai vinha logo depois, em silêncio. Ninguém tinha combinado nada. Ainda assim, parecia que todos sabiam que aquele dia guardava algo especial. Joaquim parou no centro do campo e abriu totalmente a porteira que dava acesso à estrada. Ficou parado observando. Estrela também parou. Durante alguns segundos longos, nada aconteceu. O cavalo olhou o caminho aberto, sentiu o vento vindo de fora, mexeu as orelhas. Joaquim não chamou. Não fez gesto algum. Apenas esperou. Aquele era o teste final, embora ninguém tivesse nomeado assim. Estrela podia ir embora se quisesse, podia seguir outro rumo. Nada o prendia. O menino prendeu a respiração. O pai sentiu o coração acelerar. Joaquim manteve-se imóvel. Então Estrela deu alguns passos em direção à estrada, parou novamente, virou a cabeça e olhou para Joaquim. O olhar era calmo, inteiro, sem dúvida. Em seguida, o cavalo virou o corpo com naturalidade e voltou para o pasto, caminhando ao lado de Joaquim como sempre fez.
O gesto foi simples, mas carregava anos de significado. Não era obediência, era escolha. O pai levou a mão ao rosto, emocionado. O menino sorriu de um jeito tranquilo, como quem entende sem precisar explicar. Joaquim sentiu o peito aquecer. Não precisava de mais nada. Aquela decisão silenciosa dizia tudo. Mais tarde, sentados na sombra, o pai falou algo que guardava havia muito tempo. Disse que no passado teria feito qualquer coisa para controlar o mundo ao redor do filho. Agora entendia que a verdadeira segurança não vem do controle, mas do pertencimento. Disse também que aprendera ali, naquele sítio pobre, a diferença entre comprar algo e cuidar de algo. Joaquim ouviu em silêncio, sentindo o peso leve da verdade bendita. O menino se aproximou de Estrela e passou a mão em sua crina, devagar. Não havia ansiedade, não havia urgência, apenas presença. Joaquim percebeu que aquele garoto, antes dominado por crises, agora tinha ferramentas internas para lidar com o mundo. Não porque alguém o forçou a mudar, mas porque alguém lhe ofereceu espaço para ser. Com o cair da tarde, o céu ganhou tons alaranjados. Estrela caminhava devagar, acompanhando o ritmo do dia. O pai observava, pensando em tudo o que teria perdido se tivesse insistido em comprar o cavalo. Joaquim pensava no quanto quase cedeu à tentação. Ambos entenderam, sem dizer, que algumas escolhas nos definem para sempre. Naquele dia, não houve comemoração, não houve discursos. Houve apenas a certeza de que a decisão tomada anos atrás, no instante em que Joaquim disse não ao dinheiro, tinha sido o ponto de virada de todas as vidas ali presentes. E que a maior transformação não estava no menino, nem no pai, nem no cavalo. Estava na compreensão silenciosa de que o amor não se negocia. E assim, enquanto o sol se escondia atrás dos morros, todos sabiam que aquela história se aproximava do fim. Um fim que não precisava ser explicado, apenas vivido. Os anos seguintes correram com a naturalidade de quem finalmente encontrou o próprio ritmo. O sítio permaneceu simples, como Joaquim sempre quis, mas agora respirava vida em cada detalhe. A cerca firme, o telhado sem goteiras, o pasto bem cuidado. Nada disso tirou a essência do lugar. Apenas deu sustentação ao que já existia ali. Dignidade. Estrela envelhecia com serenidade, os passos mais lentos, o olhar ainda atento, como quem guarda histórias que não precisam ser contadas. O menino tornou-se um jovem calmo, presente, capaz de nomear o que sentia e de pedir silêncio quando o mundo ficava alto demais. As crises ficaram no passado como lembranças distantes, não como sombras. Ele aprendeu a se regular observando Estrela, copiando o ritmo da respiração, o jeito de parar antes de reagir, a escolha de ficar quando poderia ir embora. Aquilo virou linguagem interna, ferramenta para a vida. O pai mudou junto. Já não media sucesso por números, mas por manhãs tranquilas. Aprendeu a sentar e esperar, a ouvir sem corrigir, a acompanhar sem dirigir. Quando alguém lhe perguntava o que tinha feito a diferença, ele não falava em métodos nem em dinheiro. Falava em presença. Falava num cavalo manso que não exigia nada e por isso mesmo oferecia tudo. Joaquim seguia acordando antes do sol. Não por obrigação, mas por gratidão. Caminhava até o pasto e encontrava a Estrela esperando, como sempre. Às vezes conversava, às vezes apenas ficava. Sabia que o tempo deles era precioso, não havia pressa. O que precisava acontecer já tinha acontecido. Em certas tardes, o jovem sentava ao lado do cavalo e ficava em silêncio. Joaquim observava de longe e entendia que aquela cena simples era o verdadeiro legado. Num fim de tarde tranquilo, o pai se aproximou de Joaquim na porteira. Não trouxe pedidos nem ofertas. Trouxe palavras medidas, honestas. Disse que, se um dia tivesse insistido em comprar Estrela, teria perdido a chance de aprender o que realmente cura. Agradeceu de novo, não pelo passado, mas pelo futuro que se abriu. Joaquim assentiu com um sorriso discreto.
Não precisava ouvir mais nada. Quando o sol se despediu atrás dos morros, Estrela caminhou devagar até a sombra preferida. Joaquim passou a mão em seu pescoço com carinho antigo. O cavalo respirou fundo, tranquilo. O jovem observava o céu, sereno. O pai ficou um pouco atrás, respeitando o espaço. 3 vidas, 3 histórias, conectadas por uma escolha simples feita anos antes. Não vender o que dava sentido à vida. Ali ficou claro que a riqueza verdadeira não estava em possuir, mas em preservar. Que o cuidado constante transforma mais do que qualquer solução rápida. E que alguns encontros acontecem para ensinar algo que o mundo insiste em esquecer. Amor não se compra, se constrói. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha tocado algo seu. Talvez tenha lembrado de alguém, de um lugar, de um vínculo que não tem preço. Se for o caso, deixe seu like, compartilhe com quem acredita no poder da presença e escreva nos comentários o que na sua vida não está à venda por dinheiro nenhum. Inscreva-se para mais histórias como essa. Histórias que não gritam, mas ficam. Porque enquanto houver quem escute, histórias assim continuam fazendo o que sempre fizeram, mudando vidas em silêncio. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Compartilhe com alguém que acredita que amor não se compra, se constrói. E escreva nos comentários o que na sua vida não está à venda por dinheiro nenhum. Inscreva-se no canal para mais histórias que não gritam, mas ficam. Se quiser, posso adaptar o título para variações AB, criar texto exato da thumbnail ou ajustar tudo ao seu padrão de canal.